Quando se fala em grandes julgamentos, muita gente logo se lembra dos júris populares, que deram muita repercussão. Só para citar os mais recentes, e aí eu aposto que você também vai se lembrar dos mesmos, temos o caso Bruno, lá em Minas Gerais, e o caso Nardoni, em São Paulo. Julgamentos que entraram para a história do direito brasileiro. Mas afinal, por que esses casos ganham tanta repercussão? Para responder a essa e a outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio o professor em Direito Penal e especialista em Tribunal de Júri, Rafael Gondim. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Por que esses casos ganham tantos holofotes? O Tribunal do Júri ele é visto como uma garantia constitucional, né? É previsto na Constituição Federal como uma cláusula pétrea e serve mais como uma garantia para o cidadão, para que ele seja julgado pelos próprios pares. E os crimes de homicídio no Tribunal do Júri são bastante visados pela sociedade, pela mídia. Por isso, atrai bastante holofotes. Quando que um júri é formado? Que tipo de caso? De acordo com o Código Penal e o Código de Processo Penal, o Tribunal do Júri é formado para julgar os casos de crimes contra a vida, né? E também os crimes que são com eles conexos. Né? No caso, seria homicídio, algum auxílio ao suicídio, aborto, infanticídio também. Tá certo. Vamos ver como é que funciona, assim, então, a estrutura de um tribunal de júri? Dá só uma olhada. Entenda agora o passo a passo de um júri popular. Juiz, promotor, defesa e jurados fazem perguntas para o réu, que tem o direito de não respondê-las. O processo, as provas e as conclusões da promotoria e da defesa são expostos aos jurados. As testemunhas de acusação e defesa depõem nessa ordem. A penúltima etapa é o debate entre as partes, seguido pelos votos dos jurados e o veredito do juiz. A gente sabe, a gente falava antigamente, que antigamente os jurados se reuniam numa sala secreta. Hoje não tem mais isso, né? Eles se reúnem a portas fechadas, para aí sim depois a juíza ou o juiz dar o veredito, né? Hoje funciona mais ou menos assim. Isso, na verdade o nome permanece a sala secreta, né? No entanto, é uma sala onde permanecem nela os jurados, o juiz, e também o promotor e o advogado de defesa, né? E lá onde o juiz faz as perguntas aos jurados referente ao caso. Doutor Rafael, a gente conversou com alguns estudantes de direito que comentaram os casos mais marcantes, né, na visão deles. Veja agora o que disse o estudante Rafael Bastos sobre o caso Bruno. O caso Bruno, do goleiro, bom, me marcou porque eu sou flamenguista e me assustei ao saber que o Bruno era um goleiro e que matava. Promotoria, a ênfase que eles davam em acusar o Bruno, e foi uma acusação forte, sem ter defesa. Júri popular também é marcado por grandes contradições, doutor? Grandes contradições, com certeza. Aí o caso Bruno foi um deles, né? A gente tem algumas imagens aí do caso para a gente relembrar. Brigas de advogados, tudo isso faz parte, compõe um júri popular? O júri popular ele é utilizado não só na forma técnica, né, do julgamento. A defesa, a Constituição prevê que ela use a plenitude de defesa. Nesse caso, não só a parte técnica, como também a parte emocional influenciam bastante em qualquer julgamento. A gente está vendo aí as imagens de promotoria, defesa, acusação. Foram longos embates, né? E nesse caso aí, a doutora Marixa Fabiane Rodrigues, que presidiu todo o julgamento, a imprensa mais atrapalhou, não atrapalhou ou não influencia? Olha, não tem como dizer se atrapalhou ou não atrapalhou. No caso, a influência é certa da imprensa, né? O jurado, o objetivo dele é que ele chegue ao julgamento sem ter conhecimento do que ele irá julgar, né? Durante o julgamento, ele colhe o depoimento das testemunhas, né, do réu, e ouve a defesa e a acusação, e ali ele forma o seu veredicto. No caso da imprensa, a gente tem uma antecipação de veredicto, né? O jurado já chega no julgamento sabendo qual é o caso, que ele já viu no jornal, já conversou com amigos, então isso acaba, às vezes, influenciando o que ele iria decidir. Um outro caso do Tribunal de Júri que chamou a atenção de muitos estudantes e de toda a sociedade também foi o caso da Isabela Nardoni, que teria sido arremessada de um prédio e acabou morrendo lá em São Paulo. Quem falou sobre esse caso foi o estudante Vanderlei Baldez. Veja. Sem dúvida, o caso da Isabela Nardoni, creio que pelo apelo midiático, pela vítima, né, uma criança, houve um envolvimento realmente da sociedade toda. A atuação do promotor nesse caso específico foi uma atuação elogiada por todos. Esse caso ele tem uma particularidade, né? Talvez tenha sido um dos mais emblemáticos envolvendo o Ministério Público. O promotor desse caso foi o Dr. Francisco Sembranelli. Ganhou muita exposição o MP nesse caso, né? O MP muitas vezes ele é visto no Tribunal do Júri como o órgão acusador, né? Só que na verdade o MP está ali para defender os interesses da sociedade. No caso concreto da Isabela Nardoni, o interesse da sociedade, né, no caso seria a condenação do...
A gente está vendo aí imagens também desse caso, que aconteceu em março de 2008. Crimes contra crianças, eles têm um apelo maior? Isso mexe mais com os jurados? Mexe com os jurados principalmente porque os jurados devem ter filhos, né? Se não tem filhos, tem parentes, tem sobrinhos, tem primos. E tudo isso acaba influenciando porque o jurado se coloca no lugar da mãe, se coloca no lugar também, né, das pessoas que perdem o ente querido. Vamos relembrar também o caso Eloá, que aconteceu em 2008, na Grande São Paulo, também mexeu com o judiciário brasileiro, foi uma briga entre namorado, né, uma briga de casal que acabou tendo um fim trágico. O estudante Joel Inácio de Oliveira relembrou esse caso. O caso Eloá teve uma repercussão bastante grande na mídia, né? Justamente marcado pela atrocidade do crime. A promotoria ela foi realmente bem fundamentada, mas a defesa, fazendo a sua parte, sempre tentando buscar o máximo, absolvição, então redução, mesmo não tendo conseguido lograr êxito, mas é sempre a tentativa dos advogados em si, né? Essas tentativas, assim, vale de tudo nisso, para tentar defender o acusado, doutor? Como eu falei, a defesa ela não busca absolvição a qualquer custo, né? Ela sempre se baseia de acordo com as provas que estão no processo. E, logicamente, todos os acusados, independente do crime que seja, né, têm direito a uma defesa, né, prevista na Constituição. Então, é papel, sim, da defesa tentar diminuir a pena, tentar arrumar uma absolvição de acordo com o caso. Nesse caso específico da Eloá, né, que envolveu também aí um questionamento muito grande com relação à atuação da polícia, 100 horas de sequestro, a polícia atirou, não atirou, tudo isso também acaba sendo levado ao júri? Com certeza, né? Deve ter sido ouvido alguns policiais durante o julgamento e todas essas informações prestadas tanto pela polícia como todas as outras testemunhas, né? O fato de ter ficado na mídia durante muito tempo o caso, tudo isso acaba influenciando na hora da decisão. Outra particularidade desse caso de Eloá foi que os profissionais de imprensa tiveram uma atuação muito além da de reportar o fato. Eu me lembro que uma apresentadora de TV chegou a conversar com o Lindenberg, né, o namorado da Eloá, e isso acabou influenciando, deixando ele mais nervoso, deixando ele mais tenso, e essa apresentadora foi arrolada tanto pela defesa quanto pela acusação. Pode ser arrolado pelas duas partes? As duas partes têm interesse em ouvir essa apresentadora? Tiveram esse interesse no caso? No caso, tanto a defesa quanto o Ministério Público podem enrolar um número exato de testemunhas previsto em lei, né? E não tem nenhum impedimento de enrolar a mesma pessoa. O fato de o Ministério Público ter enrolado uma testemunha ou a defesa ter enrolado a testemunha não significa que essa testemunha seja de defesa ou de acusação. Ela é uma testemunha que irá prestar o depoimento de acordo com o que ela sabe do caso para ajudar no julgamento. Uma última pergunta, curiosidade pessoal. O senhor gosta mais de defender ou de acusar? Eu sou imparcial. Tá certo. Doutor Rafael Gondim, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado.